Agora é oficial, Casares enfim é jogador do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola te apresento todos os detalhes. Quero falar também sobre a confusão envolvendo o jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, que chegou a ficar suspenso, mas vai ser realizado a partir de 19h15 dessa terça-feira. Tem também informações a respeito do Bahia e o primeiro reforço da era Mano Menezes está chegando, Anderson Martins. Para finalizar, quero te contar tudo sobre televisão. Quanto custa para assistir a todos os jogos disponíveis em território nacional? Essa conta é bem salgada. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, rápidos recados para você. Primeiro queria pedir para assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar um like. Se curtiu também, se inscreva no canal, bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos chegando a quase 900 mil inscritos e depois a próxima meta é bater 1 milhão de inscritos. Para completar, você pode virar membro do canal do Nicola. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, estar no bolão oficial do canal do Nicola, além de participar da liga exclusiva do Cartola FC, que dá uma série de prêmios para quem manda bem. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre a opção do SBT em relação aos jogos dessa quarta-feira na Libertadores da América. O SBT tem direito a transmitir 2 partidas, Guarani e Palmeiras, direto do Paraguai, além de Grêmio Internacional, o Grenal, que vai ser disputado no Beira-Rio. E a opção do SBT foi de transmitir o jogo do Palmeiras contra o Guarani apenas para o estado de São Paulo e para Goiânia. Todas as outras praças do país terão a transmissão do Grenal. Tudo porque o SBT ficou bastante frustrado com os resultados da semana passada, quando transmitiu o jogo do Palmeiras contra o Bolívar e foi apenas o terceiro colocado em várias praças do país, incluindo São Paulo. Na oportunidade, a Globo, que transmitiu Corinthians e Bahia, ficou com a primeira colocação e até a Fazenda da Record acabou ficando na frente da transmissão de Bolívar e Palmeiras. Para não correr o mesmo risco, o Silvio Santos e a emissora dele vão apostar na disputa, no clássico, em todas as tensões do Grenal, super importante numa chave que não tem a definição dos classificados. O Grêmio e o Inter vão precisar desses 3 pontos para dar uma aliviada na situação. Também queria te contar que o SBT já contratou o Edmilson, ex-jogador da seleção brasileira, vai se juntar a um time que já tem, por exemplo, o Theo José, o Ricardo Rocha e o Mauro Betting. O Edmilson é o mais novo comentarista do canal SBT. Quero destacar agora uma matéria bem legal que o meu amigo Matheus Ribeiro fez lá no Yahoo, onde eu tenho um blog. O Matheus levantou quanto você precisa gastar se quiser assistir da TV todas as partidas mais importantes que são transmitidas. E a conta é bastante salgada. Por mês você vai desembolsar R$ 249,70. Vamos arredondar um pouquinho para cima. Você vai gastar R$ 250 se não quiser perder nenhuma partida. E a mais nova conta nesse pacotão de R$ 250 diz respeito ao pay-per-view da Libertadores da América, que já estreia nessa terça-feira. Na semana passada, o pay-per-view da Libertadores ainda estava liberado, mas, por exemplo, quem quiser assistir a São Paulo e LDU vai ter de desembolsar R$ 39,90. Esses jogos do pay-per-view da Conmebol são aqueles que pertenciam ao Sport TV em TV fechada. A Globo acabou rescindindo o contrato com a Conmebol porque alegou que o preço estava muito alto e a Conmebol encontrou como alternativa a cobrança desses R$ 39,90, queimando a língua de muita gente que comemorou o fato de a Globo ter perdido os direitos de transmissão da Libertadores. Então são R$ 39,90 do pay-per-view da Conmebol, são mais R$ 94,90 para quem quiser um pacote básico, que inclui o Sport TV e a TNT. O Sport TV transmite jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a TNT da mesma maneira. Se você quiser um pacote mais completo para, por exemplo, assistir a Libertadores da América no Fox Sports e assistir a uma série de campeonatos europeus na ESPN Brasil, você tem de desembolsar R$ 129,90. É óbvio que ao pagar R$ 129,90, você também tem inclusas o Sport TV e a TNT, ou seja, não haveria a cobrança dos R$ 94,90. E para completar, para assistir a todas as partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, o pay-per-view do Campeonato Brasileiro custa R$ 79,90. Soma tudo isso e desembolsa-se R$ 249,70, bem salgado, especialmente em época de pandemia, com muita gente desempregada. Quero te falar agora sobre o primeiro reforço da era Mano Menezes no Bahia. Anderson Martins, zagueiro de 33 anos de idade, só não foi anunciado de forma oficial porque ainda precisa passar por exames médicos para assinar o novo contrato.
O Anderson, que está desempregado desde que rescindiu o contrato com o São Paulo em agosto desse ano, havia chegado em 2018, foi embora porque era pouco utilizado e porque tinha um salário bastante alto. Durante esse período de desemprego, o Anderson chegou a conversar com o Vasco, com o Botafogo, mas os dois clubes cariocas se assustaram com a pedida do Anderson Martins, que mantinha sua condição física, mantinha a forma em Fortaleza, sua cidade natal. Ele é esperado nas próximas horas para se apresentar ao Bahia e virar reforço da defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem, nesse momento, 18 gols sofridos em 10 partidas. Ninguém tomou mais gol do que o time do Mano Menezes no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Ainda devem chegar mais reforços. Antes só queria te contar que o Mano e o Anderson Martins já trabalharam juntos no Corinthians. O Mano entende que se tratar de um excelente reforço, ainda mais pelas condições. O Anderson Martins de graça e com um salário bem menor do que em outros tempos. O Bahia segue mapeando o mercado. Nos últimos dias, o Mano e seu empresário fizeram uma verdadeira busca nas opções do mercado e o Bahia espera apresentar pelo menos mais 3 jogadores nos próximos dias. Assim que descobrir nomes, trago para vocês. Bora falar agora sobre a verdadeira confusão envolvendo o jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, marcado inicialmente para essa terça-feira, 19h15 no Equador. O jogo chegou a ficar suspenso, ele seria adiado. O próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, chegou a dar a partida como adiada, disse que só aguardava a confirmação do adiamento do jogo por parte da Conmebol para embarcar rumo ao Brasil com os atletas. Mas, porém, contudo, todavia, essa história acabou mudando radicalmente. No início da tarde dessa terça-feira, a Cíntia Viteri, que é prefeita de Guayaquil, enviou uma equipe para analisar a situação no hotel do Flamengo. Ela estava bastante preocupada com os casos de coronavírus, eram 6 até ontem, e o Vitinho foi confirmado nas últimas horas como o 7º atleta do Flamengo a testar positivo. Eu só me refiro a atletas, porque o médico Márcio Tanuri e o ex-jogador Juan, que hoje ocupa um cargo na diretoria, também testaram positivo, ou seja, são 9 casos no Flamengo, somente entre todos aqueles que estão com a delegação no Equador. Preocupada, a prefeita decidiu enviar uma equipe para ver como é que estavam as coisas no hotel do Flamengo e durante essa inspeção a prefeita vazou a notícia de que o estádio, palco da partida, estava interditado. Com a interdição do estádio, não há possibilidade de haver jogo, mesmo com a Conmebol batalhando, dizendo que não adiaria partida nenhuma. A Conmebol bate na tecla de que permitiu 50 inscrições por cada time de atletas, exatamente para evitar a necessidade do cancelamento ou adiamento de jogos. Com um veto, com a interdição do estádio, a Conmebol se viu numa sinuca de bico. E qual foi a alternativa usada pela entidade que organiza o futebol na América do Sul? Entrou em contato direto com o governo do Equador, exigindo a realização da partida. A Conmebol mostrou ao governo federal que o Flamengo tinha tomado todos os cuidados para isolar os casos contaminados, os jogadores que testaram positivo para o coronavírus. O mesmo vale para o Tanuri e também para o Juan, e que não haveria risco algum para os atletas do outro time no caso do Barcelona. O governo federal entrou em contato com a prefeitura de Guayaquil e fez com que a prefeita voltasse atrás na história da interdição do estádio. A prefeita até disse que deixaria a decisão para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde acabou ouvindo o pedido do governo federal e o jogo está confirmado para as 19h15, terça-feira, daqui a pouquinho já começa. A curiosidade ou a maluquice toda dessa história diz respeito a 4 atletas do Flamengo que embarcaram às 6 da manhã dessa segunda-feira do Rio de Janeiro rumo a Guayaquil. Eles desembarcaram em Guayaquil às 4h30 da tarde dessa terça-feira, horário de Brasília. Ou seja, viajaram durante 36 horas. Eles chegaram menos de 3 horas antes do início da partida. Uma série de problemas durante todo esse trajeto. Por exemplo, durante o voo, eles foram avisados de que o Peru não havia autorizado que a aeronave sobrevoasse o país. Essa aeronave precisou voltar para Manaus e ficou aguardando um tempão até a autorização. Essa autorização só se deu no início da tarde dessa terça-feira. E os jogadores, 4 atletas, entre eles o João Lucas, que pode inclusive ser utilizado como lateral direito, é o único lateral direito da delegação à disposição. Esses jogadores só chegaram às 4h30 da tarde, horário de Brasília, para um jogo marcado para as 7h15 da noite. Entre as determinações para a realização do jogo, ficou combinado que o Flamengo, assim que a partida acabar, já volta para o Brasil. Não vai nem para o hotel de volta. Tudo para tentar minimizar a possibilidade de contágio a partir dos flamenguistas em relação ao povo equatoriano. Mas o jogo vai acontecer e foi mais uma demonstração da força política. A gente acha que só no Brasil as coisas são resolvidas na base da política, no Equador da mesma maneira. O mais natural é que esse jogo não acontecesse, até por causa dos efeitos do coronavírus. A gente não sabe se tem atletas do Flamengo que ainda não testaram positivo, mas já tem o vírus. Eles podem acabar propagando maior contágio
para os jogadores do Barcelona. Quero falar agora sobre o Palmeiras com uma notícia importante. O Palmeiras já aceitou uma proposta do Trabzonspor da Turquia por Vitor Hugo, zagueiro de 29 anos de idade, contratado na temporada passada junto à Fiorentina. O Palmeiras havia desembolsado 5 milhões e meio de euros para contratar o jogador e já aceitou a oferta do Trabzonspor de 4 milhões e meio. Aí você pode estar se perguntando, pô, então o Palmeiras vai vender por 1 milhão de euros a menos? Sim, exatamente. Só que desde então houve uma enorme valorização do euro em relação ao real, ou seja, na temporada passada, por 5 milhões e meio de euros, o Palmeiras desembolsaria 22 milhões e 600 mil reais. Na cotação atual, esses 4 milhões e meio de euros equivalem a 28 milhões e 900 mil reais, arredondando um pouquinho para cima a 29 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras vai ter um lucro com um jogador que desde que foi contratado atuou muito pouco. Na atual temporada o Vitor Hugo disputou apenas 11 jogos com 2 gols marcados. É muito mais reserva do que titular, a dupla de zaga titular. Tem Gustavo Gomes e Felipe Melo. O primeiro reserva é o Luan e só depois aparece o Vitor Hugo. Bom negócio fechado pelo presidente Maurício Gagliotti e a confirmação deve se dar nas próximas horas. Vale a lembrança de que a informação sobre o interesse do Trabzonspor, o primeiro a falar sobre essa negociação foi o jornalista Rafael Delmanto, na manhã desta terça-feira. Bora fechar o vídeo falando sobre Casares, que enfim é jogador do Corinthians. Pouco antes de gravar esse vídeo, Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Galo, me confirmou que houve, enfim, no início da tarde dessa terça-feira, um acordo entre o clube e o jogador. O Atlético devia cerca de 2 milhões de reais ao Casares, pouco mais de 2 milhões em relação a salários, direitos de imagem e premiações. Como o Atlético ainda tinha contrato com o Casares até dezembro, ainda tinha mais cerca de 2 milhões de reais a pagar para o equatoriano. Houve um acordo, o Casares abriu mão de uma parte, o Atlético se comprometeu a pagar uma outra parte e vai economizar, diante de todo esse contexto, cerca de 4 milhões de reais. O Atlético ainda conseguiu ficar com 20% do valor de uma venda futura. Isso vai estar no contrato que será assinado nas próximas horas entre o Casares e o Corinthians. O Corinthians não paga nada ao Atlético Mineiro, pega o jogador praticamente de graça, somente com pagamento de comissão e uma pequena luva que será diluída ao longo do contrato. A tendência é que o Casares receba cerca de 500 mil reais por mês de salário, bem abaixo do teto no Corinthians, que está na casa dos 700 mil reais mensais. E o Corinthians passa a ter um jogador que ele deseja desde 2015. No final desse ano, de 2015, quando o Atlético conseguiu a contratação do Casares, o Corinthians chegou a fazer até uma proposta maior do que o Galo, só que chegou atrasado, já havia um acordo com o Galo. Na oportunidade, o Atlético desembolsou 1,5 milhão de dólares, mais pra frente acabou comprando outros 50% por um outro valor e vai perder o jogador praticamente de graça, apenas com essa economia dos 4 milhões de reais. Cheguei a te contar num vídeo nessa segunda-feira que o Corinthians se precaveu em relação aos atos de indisciplina bastante frequentes que acompanharam o Casares nos últimos anos. Existem uma série de cláusulas que prevêem punições ao Casares e, em caso de infração máxima, o Corinthians pode rescindir esse contrato de forma unilateral, sem ter de bancar absolutamente nada para o Casares. Acho que no final das contas foi bom negócio para todo mundo. O Atlético porque economiza essa grana importante, 4 milhões de reais, para o Casares que muda de ares e vai ter a chance de escrever uma nova história no segundo clube mais popular do país, e para o Corinthians que vai ter, enfim, um meia criativo, um meia extremamente qualificado. Quanto à bola, ninguém pode questionar o Casares. O grande problema são as questões extracampo. Vamos ver como é que ele vai se comportar em São Paulo. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde dessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações de todo vídeo novo ou live que eu fizer. Para arrematar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber informações em primeira mão via WhatsApp, bem antes de todo mundo. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!